seu poder. Ele me curou, ele me libertou, ele me perdoou. Agora livre sou, hoje eu acordei feliz porque eu sou obra do seu poder. Completa todo ser, toda gente, toda humanidade, toda raça, toda cor, qualquer idade, toda nacionalidade, com vontade, sem vontade, preparado ou não, todo joelho há de se dobrar em terra firme, mesmo que não haja firme salvação em seu viver. Todo coração aberto ou não, machucado, humilhado, destruído, duro, há de se dobrar e declarar com sua boca, sua voz em meio às vozes na multidão. Os que queriam dizer, mas não podiam, poderão gritar, e os que nunca disseram, terão que falar. Naquele dia de vitória, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Pra adorar, pra adorar, pra adorar, pra adorar, pra vocês estão em casa, sofazão, tal. Ai, que coisa boa, né? A gente se reunir na internet, né? Porque, na verdade, não é uma reunião presencial, mas a gente está, ao mesmo tempo, adorando a Deus, né? Que bom que você está aí vendo a gente e a gente preparou tudo com muito carinho. Quer falar aqui? Ah, você está conectado. Quer falar. Boa noite, gente. Eu queria destacar uma história aqui muito interessante que está acontecendo nessa noite aqui. O Eliasaf está tocando aqui com a gente, e do outro lado, o pai dele, o Valdemir, que tem muita história na música gospel cristã aqui de Londrina. Eu me lembro, eu era pequeno, ele também era pequeno, mas eu era um pouquinho mais pequeno, e ele com a banda dele, os Atuantes, né? Eles iam tocar lá na igreja missionária, que meu pai era pastor, e numa época que não tinha tanta banda como tem hoje em dia, era raro, então assim, era um privilégio você ver uma banda bem ensaiada tocando na sua frente, música cristã, de qualidade. Então, um prazer muito grande ter você aqui, de verdade. Meu pai vai ficar feliz de te ver também, que você contribuiu muito lá para o início do ministério lá da Missionária Central, e é muito bonito ver a sua história de vida, sua família, seu filho, seus netos já, e tudo seguindo e servindo ao Senhor, né? E você vem tocar com o maior carinho, com alegria com a gente, então assim, é uma honra, eu estou honrado de ter você aqui hoje comigo, com a gente, tá bom? E isso é igreja, gente. A gente nem faz parte da mesma denominação, mas nós somos um corpo, né? A gente é filho de Deus, nós temos o mesmo Pai, e
a gente busca as mesmas coisas. E então hoje a gente está junto aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor e para aprender também com a palavra de Deus, coisas que podem ser úteis nas nossas vidas. Então, muito obrigado por nos receber aí na sua casa. A gente vai cantar mais uma música, depois a gente tem uma história bonita para ouvir. E que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Amém. Bom, essa música que a gente vai cantar junto, ela é um hino bem antigo, né? Mas se você não é tão antigo de igreja, você não vai saber que ela é um hino antigo. Então a gente fez uma releitura que dá a impressão que ela é uma música moderna, mas ela é uma música bem antiga. E o refrão dela, quando era do jeito antigo, né? Era mais de Cristo, mas a gente fez ela diferente, eu acho que ficou mais com a cara de 2020. Vamos lá? Seu amor
Agora você vai assistir um depoimento da Eliana e do Marinho falando sobre como eles estão passando por esses dias em quarentena. Boa noite, povo de Deus, e espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui para falar um pouquinho de como é que a gente está passando, como é que a gente tem vivido e atravessando esse momento de pandemia. Esse momento não tem sido fácil para ninguém, nem para nós e acho eu que para ninguém. No começo nós achávamos que ia ser algo muito rápido, que uma semana, 10 dias, tudo ia ficar resolvido. Mas passou uma semana, passou 10 dias e só piorava, né? E aí a gente teve a consciência de que alguma coisa muito séria estava acontecendo com a humanidade. E aí veio um medo, uma insegurança, um sentimento de impotência. E aí, o que a gente vai fazer, né? E justo nesse momento de total incerteza, o Enzo adoeceu. O Enzo adoeceu e foi diagnosticado com pneumonia. Teve que fazer uma tomografia, porque era o protocolo médico, e foi sugestivo para a Covid, sim. Numa época em que Londrina não tinha nenhum caso grave, não tinha nenhum óbito por Covid. E nós nos apavoramos, porque não tinha medicação, tinha uma medicação alternativa, e a médica passou essa medicação para ele e passou também para H1N1, porque poderia ser também. Então, nós ficamos assim, amedrontados. Só que a gente foi orar, foi conversar com o Senhor. E nós sentimos que, naquele momento, embora nós estivéssemos apavorados, ainda assim, Deus nos cercou, nos trouxe a paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que a gente sempre fala, que todo cristão já passou por ela e conhece. A gente não consegue explicar com palavras, mas a gente consegue sentir muito forte. E esse cuidado maravilhoso que Deus demonstra para com os filhos dele, né? Logo depois disso também começou a crise na vida financeira de todos nós. O comércio fechou, os escritórios fecharam, o Marinho parou de trabalhar, então a renda dele cortou pela metade. Eu faço brownies e os brownies pararam porque as escolas fecharam, as cantinas fecharam. E aí, o que a gente vai fazer? E foram momentos difíceis, mas graças a Deus a Eliana teve um estalo de começar a fazer bolo e os bolos começaram a vender bem e hoje está suprindo toda essa falta, né? Toda essa necessidade financeira está vindo dos bolos. Foi um start que eu tive mesmo, porque eu não tinha nenhuma pretensão, nem achava que ia vender, mas foi uma ideia que me veio e eu acredito que seja um sopro de Deus. E comecei a fazer e começou a surgir pedidos, né? Graças ao Senhor. Eu costumo dizer que eu nunca trabalhei tanto como eu tenho trabalhado nessa pandemia. Eu não tive tempo ainda para descansar. Eu acho que eu preciso tirar férias depois que ela passar, né? Mas eu trabalho louvando a Deus, porque vem dele esse cuidado todo. Então eu tenho que agradecer esse talento que ele me deu e ele está suprindo as nossas necessidades nesse momento que todos nós estamos passando. E eu agradeço muito porque não faltou comida na nossa mesa, nós tivemos sempre, graças a Deus. E estamos tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas também nesse momento que não tem o que comer, que não consegue pagar uma água, pagar uma luz. Então Deus está colocando isso no nosso coração também, né? Então, gente, eu acho que... Eu não sei quanto tempo vai demorar para que tudo volte ao normal, se é que vai voltar. Mas, independente disso,
eu sei quem luta as minhas guerras. Então, tem dias que eu fico deprimida, que eu quero chutar o balde? Tem. Mas eles passam pela graça de Deus, porque é Ele quem luta as minhas batalhas. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e até breve, se assim Ele permitir. É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês, Deus abençoe e fica o recadinho aí. Se você puder, fique em casa, a pandemia não passou. Um grande beijo a todos. E ao pastor Paulo, isso é para você, está vendo como Deus está transformando minha vida. Consegui gravar um vídeo sem fazer nenhuma piadinha, né? Abraço, tchau. Essa foi a história do Marinho e da Eliana, casal queridíssimo nosso. O Marinho chegou no finalzinho ali, ele não podia perder uma piadinha, né? Tinha que... Mas é um casal que a gente ama muito. E é muito bom saber porque eles estão enfrentando isso como muitos de nós estamos enfrentando, né? Com algumas dificuldades, mas com muito aprendizado também. Então, obrigado, Eliana e Marinho, pela história de vocês. E esse é o nosso momento de ofertas. E vocês já sabem, a igreja não está abrindo para o público, né? E então a gente não consegue estar perto, próximos, assim, fisicamente, mas a gente está unido espiritualmente. Então, da mesma forma, nesse momento de ofertas, que Deus coloque no seu coração o desejo de contribuir com esse ministério. A gente tem várias contas que a gente está acertando todos os meses, a gente está sendo fiel em tudo. Até agora, nada faltou. E não vai faltar, porque a igreja é do Senhor. Então, se você tiver a chance de contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, esse é o momento. Ou você pode tirar um print da sua tela de televisão ou do seu celular, e está aparecendo aí o número da conta da igreja, o CNPJ. Então, hoje, amanhã, o dia que você se sentir no coração, faça a sua oferta, entregue o seu dízimo, e que Deus abençoe você e a sua família, e que todos vocês possam passar por isso da melhor forma possível, com a proteção, a graça e a bênção do Senhor Jesus Cristo. Semana passada a gente começou uma série nova chamada Um Novo Eu. E o que provocou que eu escrevesse essa série foi o pensamento de que pode ser que a humanidade, a hora que as coisas voltarem ao normal, não tenha mudado muito. Eu falei semana passada, eu sou um sujeito otimista, eu sempre acho que as coisas vão ser melhores, mas nem sempre acontece do jeito que a gente imagina, ou espera, ou até da forma como a gente ora ou deseja, né? Então, provocado por isso, eu escrevi essa série que, assim, se o mundo não mudar, se a humanidade não mudar, o seu mundo pode mudar, o meu mundo pode mudar. Porque eu posso mudar. Eu posso aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando de tudo ser diferente para crescer no conhecimento do Senhor, crescer na minha vida com Deus, estreitar meus laços familiares. E a gente leu um versículo aqui na semana passada, a gente, na verdade, concluiu a mensagem com um versículo que o apóstolo Paulo, que interpretou muito bem o que Jesus quis dizer, né? E Paulo diz claramente, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como eu disse semana passada, esse momento de quarentena, de pandemia, não pegou Deus de surpresa. E se esse versículo for verdade, e eu creio que ele é verdadeiro, tudo que está acontecendo está contribuindo de alguma forma para o meu bem e para o seu bem, e de todos aqueles que amam a Deus. Porque sempre há alguma coisa para a gente aprender, sempre há espaço para crescer, sempre há espaço para a gente sermos pessoas melhores, filhos de Deus melhores, servos de Deus melhores, pais melhores, filhos melhores. A gente sempre tem essa oportunidade. Então a gente está tendo uma grande oportunidade agora de avaliar as nossas vidas e mudar algumas coisas que a gente precisa. Então eu comecei semana passada falando de alguns mitos que a gente precisa quebrar
para que a gente possa sair disso diferente. Mesmo você que talvez esteja passando por uma dificuldade muito grande, às vezes a gente quer acreditar em coisas que às vezes não são verdade, né? Então, semana passada eu derrubei 3 mitos que você já ouviu por aí, mas que talvez você nunca pensou que talvez não fosse exatamente do jeito que são, né? Do jeito que é falado. Que, por exemplo, o primeiro mito que eu falei semana passada é o mito da experiência. A experiência me faz mais sábio. E eu disse que isso é um mito. A experiência me deixa mais velho, mais cansado, mas não necessariamente me faz mais sábio, porque muita gente passa por uma coisa uma vez, depois repete o mesmo erro, depois repete o mesmo erro e não aprende. Tem gente que a gente tem a sensação de falar, mas não aprende nunca, né? Então não é a experiência que te faz sábio, mas avaliar a experiência. Foi isso que eu disse semana passada. É você ter um tempo para avaliar a sua experiência. Por exemplo, você está tendo uma experiência diferenciada nesse momento. Não deixe isso passar em branco. Para avaliar o que você está vendo, vivenciando, aprendendo. Sabe? É isso que vai fazer com que você não cometa os mesmos erros, né? E o segundo mito que eu falei semana passada é o mito do conhecimento. Quanto mais eu sei, melhor eu faço. Isso também não é verdade. E você pode se lembrar disso talvez da sua casa, né? Quando a sua mãe falava assim, filho, não sai com esse tipo de gente, porque isso pode ser perigoso. Esse pessoal gosta de beber, de festar, não sai com essa turma. Qual que é a sua resposta para sua mãe? Eu sei. Não é assim que a gente responde? Eu sei, mãe. Né? O pai fala para a filha, essas meninas não são para você ficar andando junto, de alguma forma elas vão te influenciar. Imagina, pai, eu sei, isso não vai acontecer. Então a gente acha que sabe, mas é um mito de que quanto mais eu sei, melhor eu faço. Isso não é verdade. Na verdade, é que quanto mais eu pratico o que eu sei, mais eu me torno sábio. Aí sim, melhor eu faço. Então não é uma questão de saber, é questão de colocar em prática. E Jesus falou isso tantas vezes, né? No Sermão da Montanha, ele encerrou o sermão falando isso. Olha, se você não colocar em prática, você é como aquele construtor louco, né? Que construiu a sua casa sobre a areia, né? Veio a chuva, vieram as tempestades e a sua casa ruiu. Mas se você for sábio, se você construir a sua casa sobre a rocha, foi assim que Jesus falou, então, quem ouve as minhas palavras e coloca em prática é semelhante a esse homem sábio. É isso que Jesus quis dizer. Então é um mito que quanto mais você sabe, melhor você faz. Colocar em prática faz a diferença. E o terceiro mito que eu falei semana passada é que o tempo é o meu inimigo. Às vezes a gente acha que precisa sair de uma experiência e já começar outra, sair de um relacionamento e já começar outro, porque não tenho tempo a perder, a vida passa muito rápido. E eu demonstrei na semana passada que isso não é verdade. Geralmente, quando você não separa um tempo para aprender alguma coisa com o que está acontecendo, você acaba cometendo o mesmo erro. Na verdade, o tempo é seu amigo. Ele trabalha em seu favor. É com o tempo que você vai poder rever as coisas, avaliar as coisas, aprender com a experiência que você está vivendo. Enfim, isso foi tudo que a gente falou na semana passada. Mas hoje, então, eu quero começar a falar sobre algumas coisas que você e eu deveríamos fazer se a gente quer realmente sair melhor de tudo isso ou de qualquer outra fase da sua vida. As coisas que você realmente deveria fazer, colocar isso aqui em prática. Então, os mitos a gente derrubou, né? São coisas que não funcionam, mas isso aqui a gente precisa fazer se a gente quer sair disso diferente, se a gente quer que o nosso mundo seja outro quando tudo isso aqui passar. Então hoje, a primeira coisa, vou falar de uma coisa só hoje, que é a gente precisa encarar a verdade. Parece tão simples, mas saber isso é simples, praticar isso é outra história. A gente precisa olhar para a gente sem filtro, olhar para dentro da gente, para dentro das experiências que a gente está experienciando, sem filtro,
com um olhar, sabe, de uma forma que você, sabe, esquadrinhe seus pensamentos, as coisas que estão acontecendo, que você possa analisar coisa por coisa, com verdade, sem se proteger, sem querer se esconder. E é disso que a gente vai falar hoje. Essa é a coisa fundamental para você não repetir os mesmos erros. É você olhar para as coisas com a verdade, porque não assumir a sua parte de culpa nas experiências que você vive, vai te fazer, você vai ter uma grande possibilidade de repetir os mesmos erros. Os mesmos erros. Mas você sabe qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, é que você fala assim, mas não há o que assumir, a culpa não foi minha. Geralmente é assim que a gente lida com as coisas, né? Não, a culpa não foi minha, foi ela que foi embora, foi ele que me deixou. Não, aquele professor que era ruim, não, aquele patrão, não dá para trabalhar com aquele cara. Não, com essa economia eu não consigo trabalhar. A culpa é sempre de alguém, é da pandemia. A culpa está sempre em outro lugar, não na gente mesmo. Isso todos nós temos a tendência de agir assim. E enquanto a gente continuar agindo assim, a gente não vai caminhar para frente. A gente não vai avançar. A gente não vai aprender de uma forma que a gente não cometa os mesmos erros. Mas você sabe que essa tendência de jogar a culpa para o lado não começou agora. Isso é coisa antiga. Isso vem da fundação do mundo. Lá do princípio de todas as coisas. Lá em Adão e Eva, e assim, quero abrir um parênteses aqui, eu acredito que Adão existiu como humanidade ou como um ser humano sozinho, porque Jesus fala disso, né? Jesus fala aqui sobre Adão, fala sobre Eva, então eu creio em Adão porque se um cara como Jesus, que veio nesse mundo, viveu entre nós, curou cegos, ressuscitou mortos, e aí ele previu a própria morte, falou, eu vou morrer, em 3 dias eu estou andando aí de novo com vocês, e fez isso, qualquer coisa que esse cara falar eu acredito. Então, eu acredito em Adão e Eva, então nós vamos lá no Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, na fundação do mundo, né, da humanidade, no começo de tudo, e aqui a gente não precisa entrar em nenhum detalhe, foram 7 dias ou 7.000 anos, não faz a menor diferença, né? Primeiro que provavelmente não foram 7 dias corridos, porque o sol não tinha nem sido criado até o 4º dia, então não tinha esse dia de 24 horas, né? Mas enfim, isso não é o importante. O importante é o símbolo e é o que a gente aprende com o que aconteceu nesse momento, quando Deus criou o homem e a mulher. Então, se você está com a sua Bíblia, Gênesis no capítulo 1, no versículo 27, diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis. Olha que interessante isso. Quando Deus criou o paraíso, quando a humanidade, Deus não chegou, sentou assim com Adão e falou assim, olha, eu vou te passar agora uma lista de tudo que você precisa fazer. São 613 leis, né, como as leis de Moisés, né? Tem essa lista enorme de coisas que você precisa fazer para você me agradar. Não. O que Deus falou para o homem e para a mulher, falou, divirtam-se, multipliquem-se, encham a terra, usem tudo que a terra tem de bom, comam tudo que puder ser comido, os frutos, as carnes, tudo é de vocês. Foi assim a conversa de Deus, foi assim que tudo começou. E Deus só colocou uma única regrinha, né? Mandamento número 1, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que será que Deus fez essa única regrinha? Primeiro, para que a gente tivesse a oportunidade de escolher. Você imagina, Deus queria que a humanidade o amasse, que o homem o amasse. Mas se ele
criasse, se ele quisesse um robozinho que ficasse falando para ele o dia inteiro, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, talvez ele não tinha colocado isso, mas ele deu a oportunidade do homem não amá-lo. Porque assim é gostoso, né? É gostoso quando você é amado, quando a pessoa pode não te amar, mas ela escolhe te amar. É assim que Deus queria. Então Deus criou essa única regrinha, porque ele não queria que o homem conhecesse o mal. Mas se ele quisesse, se ele insistisse muito, ele teria essa oportunidade desobedecendo a Deus. Então Deus colocou uma única regrinha, olha, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, mas você já sabe a história. O homem quebrou a única regrinha. E o pecado fundamental, principal, foi a desobediência, né? Só tinha uma regra, o homem foi lá e desobedeceu. E isso está no capítulo 3 de Gênesis, que é o capítulo que trata da queda do homem, né? E no versículo 8 do capítulo 3 diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Quer dizer, todo dia Deus ia ali ter com o homem e com a mulher, conversar com eles, né? Quando Deus chegou ali, o que aconteceu com o homem depois que ele pecou, depois que ele comeu do fruto da árvore, depois que ele pisou na bola? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É mais ou menos o que acontece com a gente, né? Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, né? Quando a gente pisa feio na bola, a gente quer se esconder, né? Nesse caso não fazia sentido, imagina se esconder de Deus, foi Deus que criou aquele jardim. Deus criou o jardim e o homem está escondido, né? Mas a gente faz isso, né? A gente, quando pisa na bola, às vezes ao invés de lidar com a situação, você se esconde, some da igreja, se afasta dos amigos, não atende mais o telefone, né? A gente quer se esconder como se isso fosse resolver alguma coisa, né? E o homem fez isso, foi se esconder. Mas olha o que Deus fez com o homem e Ele faz com a gente, hoje em dia também, quando a gente se esconde. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Como se ele não soubesse, né? Mas Deus falou assim: puxa vida, Adão, cadê você? A gente sempre se encontrava aqui, né, nesse laguinho, aqui perto dessas pedras. Cadê você, Adão? Onde você está? E Adão respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então eu me escondi. Como assim, né? Aí Deus pergunta assim para Adão: quem falou para você que você estava nu? Como assim? Né? Será que você está ouvindo alguma outra voz que não seja mais a minha, ou as nossas conversas? Será que você está dando ouvido para alguma outra coisa? Né? Você por acaso comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Olha a pergunta de Deus para Adão. Adão, por acaso você foi lá e comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer o fruto? E a resposta de Adão é sensacional. Adão fala assim: sim, Senhor, comi mesmo e assumo o meu erro. Pode me castigar, mas por favor, deixe Eva fora disso, porque ela é inocente. Não foi isso? Os músicos estão balançando a cabeça aqui, não foi isso que Adão falou? Não, comi mesmo, o erro foi meu, assumo. Deixa a Eva de fora, eu errei. Se você está achando que é isso, precisa ler um pouco mais a Bíblia, gente. A verdade, ele falou assim: foi a mulher que tu me deste por companheira, ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Olha só, presta bem atenção, porque a gente faz a mesma coisa. Tinha poucas opções de pessoas para Adão culpar, né? Para ele se livrar da própria culpa. Então, quem que ele culpou? Deus e a mulher. Ó, Deus, parte da culpa é sua, porque foi o Senhor que me deu essa mulher. Foi ela
Então, a segunda parte da culpa é dela. Foi ela que me deu o fruto para eu comer, então eu comi. Quer dizer, eu sou inocente. O culpado, Deus, lamento dizer, é o Senhor e ela. Então, assim, vocês conversam e depois pede desculpa, a gente fica tudo bem. Né? Não é assim que a gente faz às vezes? A gente quer achar sempre um outro culpado que não seja a gente, né? Mas sabe qual que é o problema disso? Tanto de Adão quanto meu e seu. O problema, falando sério, é que a gente, quando quer se escapar de uma culpa, a gente fala parcialmente a verdade. As duas coisas que Adão falou eram verdade. Foi Deus que deu a mulher para ele e foi a mulher que deu o fruto. Não era uma inverdade. Só não era toda a verdade. Era só uma parte da verdade. A parte é que ele não estava assumindo é que ele pegou e comeu, né? Bom, aí então Deus, se a culpa não é do Adão, então talvez seja da Eva, então Deus foi falar com a Eva. Então o Senhor perguntou à mulher, que foi que você fez? E a mulher respondeu, foi a serpente que me enganou e eu comi. A culpa também não é minha. A culpa é da serpente. Foi ela que fez eu comer. De novo, não é uma inverdade, mas não é a verdade completa. É só uma parte da verdade. Então a gente não pode encher as nossas mochilas com acusações quando a gente quer um futuro melhor. Insistir em culpar alguém não vai te levar para lugar nenhum. Nenhum. Agora, encarar a verdade, olhar para o espelho e tentar achar o culpado, é a melhor coisa que você pode fazer se você quiser ter uma vida melhor ou nunca mais cometer aquele erro que você cometeu. A única garantia de que você vai sair melhor de uma situação, que você vai realmente aprender, é você olhar com verdade para todas as coisas e parar de culpar as outras pessoas. Uma vez, muito tempo depois disso, Jesus falou uma coisa muito bonita no Sermão da Montanha mesmo. Jesus falou assim, que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que interessante. Jesus está falando assim, olha, aquele que é puro, que é inocente, que não tem medo da verdade, aquele que encara, né, as coisas com pureza, fala, não vou ficar achando culpado, vou olhar para dentro de mim. Sabe, aquele que é puro de coração, que faz as coisas com autenticidade, esses se aproximarão de Deus, esses verão a Deus. É isso que Jesus quis dizer. Então, assim, você quer sair diferente dessa situação? Ou quem sabe, antes de começar a pandemia, sua vida já não estava muito certinha, né? Quem sabe você está culpando a pandemia por ter quebrado, por ter acontecido isso ou aquilo. Talvez você está culpando a economia. Talvez você está culpando o seu patrão que te mandou embora. Talvez você está culpando Deus. Enquanto eu e você, tá? Eu não sou melhor do que você. Eu estou aprendendo junto com vocês. Eu a cada dia preciso caminhar um pouquinho na direção de Jesus Cristo. Crescer um pouquinho no conhecimento de Jesus. Mas se eu e você aprendermos a olhar com verdade para as coisas, mas onde foi que eu errei? Tá, tudo bem. Isso aconteceu, aquele outro aconteceu, eu perdi a saúde. Mas será que eu estava cuidando da minha saúde? Onde foi a minha parcela de culpa? Ou eu vou ficar culpando um vírus da China, sei lá o quê, enfim, nem devia ter usado esse exemplo. Mas às vezes você está comendo demais, às vezes você está com a pressão alta, às vezes você tem uma série de coisas que você não está cuidando da sua saúde, só que você quer culpar o quê? Outra pessoa. Não, eu como porque eu estou desempregado, eu como porque eu não tenho outra coisa para fazer, eu como porque eu gosto. Você fica
enfiando desculpas no seu discurso, meias verdades. Eu estou assim porque eu estou deprimido, então eu posso. Sabe, você fica procurando coisas para se esconder de Deus e da verdade, quando seria muito mais simples você olhar claramente o que eu poderia ter feito melhor, como eu deveria ter agido. Então eu fiz uma listinha de coisas aqui, para a gente não se estender demais, de coisas que a gente às vezes não quer olhar para dentro da gente, mas assim, coisas que talvez você já tenha feito, eu já tenha feito, mas que quem sabe, à luz dessa verdade, da palavra de Deus, a gente possa aprender e não cometer mais esses erros, e sair realmente melhor de tudo isso, sair pessoas melhores, né? Então, uma listinha de coisas que aconteceu com tanta gente. Por exemplo, quantas vezes você já não olhou para uma situação e falou assim, eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas eu não quis ir muito a fundo, não quis investigar, e não quis descobrir a verdade, resolvi deixar para lá. E acabou colhendo consequências ruins disso. Você precisa assumir a verdade. Não há outra maneira de você conseguir um resultado se você não olhar, eu fiz isso, realmente fiz isso. Eu sentia que tinha coisa errada, mas eu não quis mexer com aquilo. Ou então, você se lembrar dos conselhos que você recebeu, né? Algumas pessoas que eu confio tentaram me avisar. Alguém tentou me falar, não faz sociedade com fulano, não é bem assim, não namora aquela pessoa, você sabe que ele tem um problema nessa área, um vício, alguma coisa assim, deixa ele se curar primeiro, depois você investe nesse relacionamento. Você fala, não, eu vou lá, eu me garanto, eu sei, eu conheço, eu vou ajudá-lo a sair disso. Quantas vezes a gente fica arrumando argumentos, né, para fazer o que a gente quer fazer e depois quebra a cara. Então, quantas vezes alguém já tentou te alertar de alguma coisa, de um perigo, e você não prestou atenção, acabou quebrando a cara? Não faz mais isso, olha, deixa de ser assim, deixa de ser assim, ouça bons conselhos, né, das pessoas que realmente podem te ajudar, porque é mais constrangedor você ter passado por isso e acabar errando de novo na mesma coisa, né? Não seguindo um conselho. Aí você terminou uma sociedade que não deu certo, você tinha recebido conselho e tal, daqui a pouco você fala, não tenho tempo a perder, daqui a pouco você já começa uma outra sem avaliar com segurança e acaba errando de novo. Então, vamos acabar com esse ciclo, né? Pelo menos nas nossas vidas. E aí o nosso mundo será melhor e a nossa volta também. Outra coisa que às vezes acontece, eu deixei ir longe demais. Sabe, você estava caminhando com alguém na vida ou numa situação, aí você foi percebendo coisas aqui e ali, mas você foi deixando isso andar, crescer, e até que isso te fez muito mal. Então, puxa vida, daqui para frente, quem sabe é o primeiro sinal estranho, né? Uma coisa que Deus te mostrar, uma coisa que alguém te falar, puxa vida, vamos ficar alerta, né? Vamos ficar alerta. E para não errar de novo, é a mesma coisa. Quem sabe você tenha sido egoísta e não quer assumir, né? Se foi egoísta, eu preciso daquilo, não, eu tenho que ter aquilo, ou aquilo eu mereço, é justo que eu tenha aquilo, né? Você foi egoísta demais, e na época você não reconheceu, mas foi por egoísmo que você quebrou a cara. Vamos olhar, às vezes a gente é egoísta, vamos olhar para a gente mesmo com verdade. Não posso ser egoísta, não é isso que Jesus me ensinou, né? Talvez se eu não for tão egoísta, eu vou escapar, vou ter mais chances de não cometer os mesmos erros, né? Outra desculpa que a gente dá, né? Eu estava sozinho, eu precisava de alguém e eu não podia ficar esperando muito tempo. De novo falando do tempo, né? O mito do tempo. Você terminou um relacionamento que deu errado, mas aí você não queria ficar sozinho. Aí a primeira pessoa que aparece, você já acha que é aquela, você já se empolga, você não reflete, daqui a pouco você está no mesmo problema.
Parece que os problemas se repetem, né? Assuma que às vezes você talvez foi invejoso, você queria ter o que as pessoas tinham, aí você gastou o que você não tinha, você queria ter aquele carro, aquela TV, aquela casa, você colocou os pés pelas mãos, fez de tudo para conseguir aquilo, depois ficou com uma dívida enorme. Assuma que aquilo foi inveja, o princípio daquilo foi inveja, você foi invejoso. Não fica culpando o outro, a economia, não. Olha, talvez o problema esteja em mim. Aí, quando a gente olha para o problema dentro da gente, há uma boa chance das coisas serem diferentes, porque a gente pode mudar. Só você pode fazer o que só você pode fazer. Só você pode fazer o que só você pode fazer. Ninguém vai fazer isso por você. Eu deveria ter confrontado ele ou ela, mas eu fiquei com medo. E aí, deixei seguir. Não, quando você perceber alguma coisa errada, conversa. Verdade, encare a verdade. Assuma, caí em tentação. Caí em tentação. A culpa não é dela, nem dele, nem do dinheiro, nem da economia, nem de, todo mundo faz. Não. A culpa foi minha, eu caí em tentação. Com dinheiro, com sexo, droga, com seja lá o que for. Assuma. Porque aí, se você olhar com você mesmo para a verdade, você pode se libertar disso. Outra coisa, talvez eu não fiz o meu melhor. Eu podia ter feito um pouco mais, podia ter caminhado um pouco mais, podia ter me esforçado um pouco mais. Talvez eu não tivesse perdido o emprego, talvez eu não tivesse perdido a saúde. Então, olha, sou eu de novo. Talvez eu podia ter feito melhor. Enfim, olhe para cada experiência da sua vida com os olhos da verdade. Admita a sua parcela de culpa em qualquer dessas situações. Porque a única coisa que você pode mudar é você mesmo. Como eu disse, só você pode fazer o que só você pode fazer por você, né? E lembre-se, nunca se esqueça de que demore o tempo que for necessário, avaliando a experiência, para que você possa agir diferente, mas nunca se esqueça que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, e se você conseguir olhar para as coisas como algo que você possa tirar de aprendizado, de crescimento, seja qual for a dor. Hoje, quando eu cheguei aqui, até falei com o pessoal, né? Hoje é um dia que eu estou com dor, estou com uma dor nas costas aqui hoje, e estou aqui com dor, estou falando como se não tivesse sentindo muita dor, mas está tudo certo, hoje é o dia de sentir dor. Pronto, está resolvido. Talvez depois de amanhã já não tenha mais dor e está tudo certo. E hoje está tudo certo também. Está tudo certo. Essa dor veio, acho que eu estava contando para os meninos aqui de manhã, fui carregar umas caixas ontem, antes de fazer qualquer coisa, já fui fazer força, aí devo ter estendido alguma coisa, enfim. Mas se eu ficar culpando as caixas, se eu ficar culpando, foi minha esposa que pediu, não. Eu não aqueci, não estava aquecido, não estava pronto para fazer aquilo, pronto, está tudo certo. Isso aqui de alguma forma vai contribuir para o meu bem. Que da próxima vez eu vou pensar melhor. Eu falo, não posso começar o dia sem... Está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, você que está aí na sua casa, está entendendo o que eu estou falando? Você e eu temos uma oportunidade enorme na nossa mão de passando essa fase, da gente mudar o mundo. E como eu disse na semana passada, mesmo que seja o seu mundo, você mesmo e as pessoas que estão em volta de você. Deus está dando essa grande oportunidade para a gente. De alguma forma, isso tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, isso é para você. Isso é para mim, isso é para todos nós. Amém? Deus, eu sei que, às vezes, colocar em prática essa verdade é mais difícil do que apenas ouvir ou conhecer. E eu sei que muita gente, Senhor Deus, nesse momento está
está em lutas consigo mesmo, está em lutas nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Mas Deus, se nós cremos no Senhor, se nós cremos em Jesus, que veio a esse mundo, Senhor Deus, morreu para a nossa salvação e para nos libertar, Paizinho, que a gente não perca mais um minuto na nossa vida sem olhar para as coisas com verdade, com os teus olhos, Senhor Deus. Olhar onde eu posso melhorar, onde eu posso crescer, as coisas que eu preciso deixar. E nos ajuda a parar de ficar culpando as outras pessoas, Deus. Isso não ajuda nem a gente, nem as outras pessoas. Ninguém aprende, ninguém cresce com isso. Ajuda a gente a olhar para o que a gente pode fazer de melhor. Inclusive e principalmente na nossa vida espiritual, que às vezes, porque a gente não está se reunindo como igreja, alguns estão negligenciando a sua vida espiritual, depois quebram a cara, Senhor Deus. Eu oro com sinceridade do meu coração por todos, Senhor Deus, que precisam que essa palavra se torne prática na vida deles. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, a Tua palavra cristalize nessas mentes, nesses corações, e que a gente possa realmente, Senhor Deus, aprender a olhar com verdade para dentro de nós. E com o Teu poder, o poder do Teu Filho Jesus Cristo, a gente possa ser sarado de dentro para fora, Senhor Deus, e isso nos libertar para que a gente possa viver tudo o que o Senhor tem para nós, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. É nesse sentido que eu oro, Senhor Deus, de todo o meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Desceu do céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ah, quão maravilhoso é! Ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ah, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ah, quão maravilhoso é o nome de A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora.
Que você tenha uma semana abençoada, cheia do amor, do poder e da graça de Jesus sobre a sua vida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. A gente está morrendo de saudade e a gente não vê a hora disso tudo passar para a gente estar junto. Deus abençoe.